Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu aqui estou de volta para falar um pouquinho, né, trazer a quarta aula para vocês. Então, como eu sempre gosto de fazer, eu vou relembrar um pouquinho os conteúdos das aulas anteriores. Lembra que eu falei que eu vou relembrar sempre os conteúdos, principalmente das duas aulas anteriores? Mas assim, é claro que a gente vai ir vendo os conteúdos de forma, né, acrescentada. A gente sempre vai dar um passinho a mais lembrando os conteúdos anteriores. Mas então, hoje aqui, ó, voltando naquele formato da aula passada, vocês estão vendo a clave de sol, que foi o tema principal da segunda aula, que foram há duas aulas atrás. E a clave de sol, lembra que a gente aprendeu que é um desenho que ela é inserido no pentagrama ou na pauta, que são essas cinco linhas e esses quatro espaços que estão aqui. E esse desenho, ele faz com que a segunda linha tenha o nome da nota Sol. Lembra que a nota Sol é uma das notas que nós aprendemos lá no início do curso? Então, e a nota Sol, ela é inserida então aqui na segunda linha, né? Vamos colocar a nota Sol para a gente poder lembrar. Feito aqui, ó. Sol. Vou desampliar um pouquinho. Tá vendo uma figura? Essa figura a gente vai ver na próxima aula, mas uma figura inserida na segunda linha, ela vai ser a nota Sol. Nota Sol é essa que, se a gente quiser, a gente pode chamá-la de, eu vou colocar aqui uma letra também. É a letra G que representa o Sol. Lembra que a clave de Sol, ela é nada mais, nada menos do que a derivação da letra G do alfabeto, né? E nós temos de A a G, o nome das notas, né? Mas enfim, outra coisa que nós começamos a aprender na aula passada daí foram a como nomear as notas a partir do Sol. Lembra que nós vimos quatro notas depois do Sol e quatro notas antes do Sol? Eu vou fazer o seguinte, ao invés de começar pelo Sol hoje, que a gente já retomou essa ideia, eu vou começar pela nota Dó. Lembra que a nota Dó, ela fica abaixo do pentagrama, certo? Então eu vou colocar aqui, vou puxar um pouquinho mais para frente, ó. A clave de Sol, ela segue valendo, viu, gente? Ela segue valendo porque ela foi colocada no início da partitura, né? No início do pentagrama. Então aqui eu vou colocar a nota Dó. Lembrem, a gente vai chegar no Sol e vocês vão lembrar que esse daqui é o símbolo da nota Dó. Aqui que é o lugar dela, no caso. Essa figura ela vai ser usada para outras notas, né? Mas a nota Dó, ela fica aqui embaixo. Então, depois dela nós temos a nota Ré, depois a nota Mi, depois... Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto. Depois nós temos, opa, a nota Fá, em seguida a nota Sol, Lá, Si e Dó. Fiz aqui as sete notas repetindo Dó. Vamos lá. Lembra que o Sol ele fica aqui, ó. Vamos adicionar um texto para ele e lembrar que aqui na segunda linha é a nota Sol. Se o Sol é o que está na segunda linha, o espaço anterior a ele é uma nota anterior ao Sol. Então, essa nota aqui é a nota Fá. Antes o Mi, antes o Ré e antes o Dó. Então, lembram que o Dó, para a gente poder colocar ele na partitura, e já é parte do assunto da aula de hoje, a gente tem que colocar uma linha a mais, certo? Então, gente, eu vou sempre retomando, porque os assuntos eles se encaixam. E aqui novamente, né, depois do Lá, perdão, depois do Sol nós temos o Lá, depois o Si, depois o Dó novamente. Então, aqui nós fizemos as notas, né? A gente poderia colocar na parte alfabética também, né? Colocando com as letras, mas eu não vou retomar isso agora. O que eu queria ver com vocês, o que eu vou apresentar para vocês, é que lembra que eu falei na aula passada que as cinco linhas e os quatro espaços não são suficientes para a gente. Estou com alguns problemas técnicos hoje. Mas as cinco linhas e os quatro espaços não são suficientes para a gente falar de todas as notas que existem em música, certo? Então, existem também as notas, as linhas suplementares, que é aquela linha onde o dó está inserido, por exemplo. Ó,
Lembra que as linhas a gente conta, as linhas e espaços a gente conta de baixo para cima? Então, se a gente precisar inserir uma linha acima da quinta linha, ou seja, lá para cima, aqui onde o meu cursor tá aqui perto do 5, né? A gente vai falar que vai ser uma linha suplementar superior. Eu vou colocar aqui para vocês um exemplo de linha suplementar superior. Tá vendo que eu tive que adicionar uma linha para poder encaixar essa nota? E se eu quisesse, eu poderia ainda colocar uma outra linha suplementar. Tá vendo que agora, nesse outro desenho, nessa outra nota que eu coloquei, eu adicionei uma linha embaixo, um espaço e outra linha. Então essas linhas elas podem aumentar. Vou colocar aqui um último exemplo. Vou deixar minhas figuras. Um último exemplo onde as linhas suplementares superiores elas vão se acrescentando. Eu não vou, não é o momento agora a gente saber o nome dessas notas. Mas se a gente já sabe que a nota ela vai indo de linha para espaço, de espaço para linha, e se a gente sabe o nome de uma delas, a gente pode achar as outras. A gente já sabe onde fica o sol, né? Então vocês poderiam achar qualquer uma dessas notas aqui contando. Ia levar um tempinho. É por isso que é importante a gente treinar a leitura de partitura, tá bom? Se a gente quer aprender a ler músicas na partitura, é bom a gente treinar bastante. E, gente, pode ter também linhas embaixo da clave do pentagrama na clave de sol. E essas linhas abaixo a gente chama de linha suplementar inferior. Opa, deixa eu só voltar aqui. Lembra que o dó ele ficava numa linha suplementar inferior? Então, nós temos uma nota que pode ir duas linhas suplementares inferior para baixo, né? Então, na segunda linha suplementar inferior. E ainda nós temos um próximo caso. Então, essas linhas, aqui eu estou parando na terceira, mas pode ter quatro, cinco linhas suplementares, tanto para baixo, quando é inferior, quanto para cima e a superior. Mas não vale a pena a gente entrar nesse detalhe agora. Uma coisa que vocês vão ver aí no livro é que assim, esse dó, tá vendo? Eu vou pegar aqui, eu vou apagar essas notas que eu fiz. Esse dó, para quem estuda piano, ele é o dó central do piano. Se vocês estão olhando no maior piano que tem aí na escola, vocês vão contar um, dois, três. O quarto dó é o dó que é representado por por essa figura na partitura, né? Por essa localização na partitura. E a nota dó, que nesse caso está localizado aqui, ela pode ser encaixada também em uma outra clave que vocês devem estar vendo aí no livro logo em seguida. Porque assim, gente, antigamente existia uma maneira de escrever música com 11 linhas. 5 linhas embaixo, 5 linhas em cima e uma linha no meio. Elas eram todas compactadas, todas uma seguida da outra. Então imagina, eu acho que era mais difícil ler uma música nessa maneira, porque você tinha que contar as linhas até achar, do que ler no pentagrama e adicionar eventualmente uma linha suplementar. E assim, quando tinha essas 11 linhas, a parte de baixo é onde ficaria a clave de Fá que a gente encontra hoje. Lembra que eu falei que o dó do meio do piano é esse que está aparecendo aí na tela? Então, ele é do meio do piano, certo? Concorda que se eu escrever notas para cima dele, eu vou estar indo para a parte aguda? Se eu escrevo um Ré aqui logo em seguida, um Mi, um Fá, eu estou indo mais para a direita do piano, mais para a parte aguda. Então, sabe uma coisa que é correta a gente dizer sobre a clave de Sol? É que a clave de Sol é utilizada para a gente escrever notas agudas. E nesse esquema onde agora nós temos duas claves diferentes e a clave de Fá ela vai ficar embaixo, aonde tinha aquele monte de linha do conjunto de 11 de antigamente, antigamente era escrito em 11 linhas. Agora nós temos 5 em cima
e 5 embaixo. E nessa parte de baixo é onde fica a clave de Fá. Na clave de Fá, a gente tem o Dó dessa maneira. Ó, eu vou mostrar para vocês a clave de Fá, só que nós não vamos aprender a escrever nela agora, tá, gente? Eu vou só colocar o Dó aqui para vocês verem. Tá vendo que o Dó, ele é bem semelhante ao da clave de Sol, só que ele tá em cima, né? Então, se eu escrever notas para baixo ali na clave de Fá, eu vou estar indo para a parte grave do piano. Esse Dó que eu coloquei aqui na clave de Fá, ele é o mesmo Dó central que a gente estava falando ali antes da clave de Sol. Então, sempre que eu for descendo, eu estou indo para a parte grave, certo? Então, enquanto a clave de Sol serve para a gente escrever notas agudas, nós temos a clave de Fá para escrever as notas mais graves do piano. Isso não só do piano, como qualquer outros instrumentos. Agora ainda eu vou destrinchar um pouquinho mais. Para quem quer aprender piano, para quem está aprendendo piano, quando você está tocando na mão direita, a maior parte das vezes você vai ler com a clave de Sol. É quase que 90%, 99% das vezes você vai ler a mão direita com a clave de Sol. Existem exceções, mas a gente não vai falar delas agora. E a clave de Fá você vai ler com a mão esquerda, porque a sua mão esquerda, ó, eu quero que vocês façam o seguinte exercício. Assim que eu acabar de explicar, vocês vão pausar, porque já está acabando a aula, e a videoaula, no caso, e para o piano experimentar isso que eu estou dizendo. Posicionem suas mãos no piano, um pouquinho afastadas uma da outra. Toque qualquer nota, pode tocar um cluster que a gente chama, que é um conjunto de notas aqui com a mão direita, e depois faça o mesmo conjunto na mão esquerda. Vocês vão ver que na direita é mais agudo, soa mais como, por exemplo, o canto de um pássaro. Eu sempre gosto de fazer essas comparações, mas é lógico, é muito relativo. Vocês podem ouvir também, por exemplo, comparando a um barulho de uma sirene, que é super agudo aqui. Enquanto que na parte da mão esquerda vai soar algo mais grave, algo mais sombrio, mais denso. Então, por isso que a clave de Sol, ela é do meio do piano para frente, na parte aguda, e a clave de Fá é do meio do piano para a parte da esquerda, que é a parte grave. Compreenderam bem isso? Então, é sobre essa parte que os exercícios dessa aula vão tratar. Espero que vocês tenham entendido, mas assim, as linhas suplementares, a gente não aprende, a gente não domina do dia para a noite. É muito importante que as notas do pentagrama estejam resolvidas, principalmente as notas da clave de Sol. Eu tratei aqui a clave de Fá de maneira super superficial, porque a gente vai aprender mais para frente, tá? Então, dominem bem a clave de Sol. O Sol é na segunda linha, no primeiro espaço é Fá, no segundo espaço é Lá. Olha, eu já falei isso rápido porque eu treino há bastante tempo. Então, vocês precisam treinar isso bastante para depois a gente compreender as linhas suplementares, tanto as superiores quanto as inferiores. E quando você lembrar de clave de Sol, você pensa em agudo. Lembrou de clave de Fá, pensou em grave. E quando eram as duas claves juntas, eram, como se fossem as duas claves juntas, eram 11 linhas. Então, por isso que hoje nós temos duas claves, uma clave para mostrar a parte aguda e uma para mostrar a parte grave. Pelo menos na parte do piano é assim que funciona. Nós temos outra clave que nós não vamos trabalhar agora. Mas, do mais é isso. Espero que vocês tenham compreendido bem e tenham gostado desse formato. Eu achei bem interessante porque é bem visual, vocês conseguem enxergar o computador enquanto eu falo e vocês podem ver vários exemplos, tá bom? Espero que tenham gostado. Tchau, tchau!